tarde. Estou aqui para conversar com vocês a respeito de recurso para a prova de Direito do Trabalho e processo do trabalho. Como já dito no domingo, né, a prova ela foi bem elaborada, né, nessas duas matérias. Os enunciados eles estão extremamente complexos, mas no que tange a prova de Direito do Trabalho, entendo que não há nenhuma questão de recurso, né. Já em relação à prova de processo do trabalho, penso que a questão 80 ela poderia ser objeto de recurso, uma vez que a pergunta ela foi mal formulada, né? E vejamos, o que diz a questão 80? Jocenildo da Silva ajuizou reclamação trabalhista em face da empresa Arca de Noé Limitada, postulando o pagamento de verbas resilitórias em razão da dispensa imotivada, de horas extraordinárias com adicional de 50%, das repercussões devidas em face da percepção de parcelas salariais não contabilizadas e de diferenças decorrentes da equiparação salarial com paradigma por ele apontado. Na defesa, a reclamada alega que, após discussão havida com o colega de trabalho, o reclamante não mais retornou à empresa, tendo sido surpreendida com o ajuizamento da ação, que a empresa não submete seus empregados à jornada extraordinária, e jamais pagou qualquer valor ao reclamante que não tivesse sido contabilizado e que não havia identidade de funções entre o autor e o paradigma indicado. Considerando que a ré possui 10 empregados e que não houve juntada de controle de pontos, assinale a alternativa correta. Ou seja, o enunciado, além de ser um enunciado grande, né, e que tem várias informações aqui que elas são totalmente desnecessárias, mas é que é até para levar o candidato, né, fazer com que ele incorra a erro. Mas o que acontece? Qual que é a pergunta? Assinale a alternativa correta. O enunciado não menciona se é conforme a jurisprudência, se é conforme as súmulas do TST, ou segundo consoante a CLT, não traz nada disso. E quais são as opções de resposta? Daí na A tem, cabe ao reclamante o ônus de provar a dispensa imotivada. E aqui a gente esbarra já de antemão, na súmula 212 do TST, né, que sempre o ônus da prova, né, em relação à ruptura do contrato de trabalho é da reclamada, né, em razão do princípio da continuidade e que a relação de emprego ela é de trato sucessivo. Então a questão A não teria, né, como ser a resposta certa. A B, cabe à reclamada o ônus da prova quanto à diferença entre as funções do equiparando e do paradigma. O que acontece? Então aqui nós esbarramos em duas questões, na súmula 6 do TST, que trata especificamente da equiparação salarial, e do artigo 461 da CLT, que trata também da equiparação. E o que ocorre? Que nos requisitos da equiparação salarial, aquele requisito que acaba sendo o ônus do empregado, do reclamante, do paragonado, que é quem pede faz o pedido de equiparação salarial, é justamente a identidade de funções, né? Então é sempre o reclamante que tem que comprovar a identidade de funções entre ele, paragonado, e o seu modelinho, o seu paradigma, né? Ele conseguindo comprovar isso, daí de novo devolve para a empresa, devolve para a reclamada a comprovação dos demais requisitos. Então também a questão B não teria problema. E agora vamos, né, para aquela que, segundo a FGV, né, seria a resposta certa, letra C. Cabe ao reclamante o ônus de provar o trabalho extraordinário. E aqui, né, que eu entendo que poderia se suscitar aqui um recurso, né. Claro que não posso dizer para vocês que a questão ela é de todo nulo, né? Não é um grande recurso essa questão 80. Mas por que eu acho que nós poderíamos fazer uma discussão em relação a essa resposta C? Porque esse aqui é um entendimento jurisprudencial. Se vocês forem observar, né, tanto em termos de TST quanto no TRT, inclusive o nosso TRT aqui da 4ª região, eles entendem que realmente a empresa, tendo até 10 empregados, não é obrigatório o controle de horário, não é obrigatório ela ter cartão ponto, né? E não sendo obrigatório, acaba fazendo parte de um fato constitutivo, que consoante o artigo 818 da CLT, seria o ônus do reclamante, do empregado, comprovar, né, essa jornada extraordinária. Só que esse não é entendimento da doutrina do direito do trabalho, né? Esse não é um entendimento dentro do direito do trabalho, né? E nós não podemos ignorar que nós estamos no direito processual do trabalho, em que é processo, em que o direito material advém do próprio direito do trabalho. E se vocês forem observar, até para fazer o recurso, para aqueles que forem, né, se envolver com esse recurso, aconselho que vocês deem uma olhada no Renato Saraiva e no Maurício Godinho. Ambos defendem, gente, com bastante veemência, de forma bastante, né, fundamentado o quê?
que ainda que a empresa ela tenha até 10 empregados, realmente ela não é obrigada a ter controle de jornada, porque a súmula 338 do TST só impõe essa obrigatoriedade para as empresas com mais de 10 empregados, né? E aqui no enunciado 80, é a empresa com 10 empregados. Então, realmente, obrigatoriedade de controle de jornada não há. Só que, por outro lado, nós temos os princípios de direito do trabalho e que muito deles se aplicam lá no processo do trabalho. Que se diga que o princípio da primazia da realidade não se aplica no momento da distribuição da prova, do ônus da prova, isso realmente eu discordo, né? Tenho que concordar que não se aplica, né? Discordo se fosse se defender isso. Como também o Renato Saraiva, o Maurício Godinho dizem que realmente o princípio da primazia da realidade é um princípio de direito do trabalho, mas na hora da distribuição da prova ele não se aplicaria. Mas e onde que fica o princípio da proteção, né? O princípio da proteção lá do direito do trabalho, ele se aplica no direito processual do trabalho e faz com que muitas vezes acabe acontecendo o quê, né? Você sabe que é um dever do empregado, um dever do reclamante fazer determinadas provas, né? Mas por ele ser o hipossuficiente da relação, ele ser mais fraco da relação, ele não tem alcance a muitas provas que para reclamar para a empresa é muito mais fácil, né? Porque sempre a gente tem que levar em consideração que na relação de emprego nós estamos numa situação de total desigualdade, né? Fora da relação de emprego, como é que está, né? O empregado, ele é uma pessoa que precisa do trabalho para se manter, tanto é que ele é um subordinado econômico, né? E através do princípio da proteção, que pelo menos dentro da relação de emprego, a gente vai colocar eles numa situação de igualdade formal. Porque fora da relação de emprego é uma total situação de desigualdade material. Um depende do outro, um depende da matéria do outro. Então, dentro da relação de emprego, através do princípio da proteção, igualdade formal. O que acontece? Quando você termina com essa relação de emprego e daí você se depara com a parte que é o hipossuficiente, que é o total reconhecimento no direito do trabalho, que essa parte ela é mais fraca, ela tendo que demandar na Justiça do Trabalho, você pode se utilizar novamente desse princípio, do princípio da proteção, no sentido de que o empregado ele alega que ele fez horas extras e a empresa ela não tem a obrigação de juntar os controles de horário porque ela não tem mais de 10 empregados. Mas ainda assim, com base no princípio da proteção, você vai defender o quê? Você pode, e a doutrina está toda nesse sentido, gente. Você vai defender o quê? Que o empregado ele não tem condições, por ser o mais fraco, por ser o hipossuficiente, de fazer esse tipo de prova. E daí acaba distribuindo o ônus de provar que o empregado não fazia horas extras à empresa. Então, eu entendo que o gabarito, né, da questão 80, quando a FGV indica como a resposta correta, a letra C, entendo que ela é passível de recurso, justamente porque quando eles pedem assinale a alternativa correta, eles não colocam. Se eles tivessem colocado assinale a alternativa correta consoante jurisprudência, né, consoante o posicionamento jurisprudencial, tudo bem, com certeza seria a letra C. Agora, assinale a alternativa correta. Sim, mas correta consoante a quem? A jurisprudência? A doutrina? Então, entendo que é passível de recurso, né? Para aqueles que forem se aventurar nesse recurso, aconselho dar uma boa olhada na doutrina de direito do trabalho, principalmente Renato Saraiva e o Maurício Godinho, né? E a questão C, cabe reclamar do ônus da prova no tocante à ausência de pagamento de salário não contabilizado, né? Aqui também seria uma questão que não teria, né, o porquê conseguir se anular essa linha D, porque não tem nenhum problema, porque realmente daí aqui sim, né, seria o fato constitutivo. Pessoal, boa sorte. Então, para aqueles que forem fazer o recurso da questão 80, né, não se esqueçam, fundamento, princípio da proteção. E por fim, pessoal, espero encontrá-los aqui na segunda fase de Direito do Trabalho. Vamos fazer de tudo para encontrar depois vocês lá no finalzinho, nome finalzinho, e depois aí, advogando, fazendo concursos públicos de nível superior.